Eu quero ler esse texto importante da palavra com você. Eu vou ler do verso 1 ao verso de número 11. E diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Senhor, nos ajuda a entender a importância do lugar secreto para nos preparar para cumprir a nossa missão, o nosso propósito, a tua vontade. Nós oramos por isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho compartilhado com vocês, ao longo de cada domingo dessa campanha, sobre experiências que a Bíblia conta de homens que entraram e permaneceram no lugar secreto. Experiências que trazem ensinamentos muito importantes, para que eu e você entendamos o que nós podemos esperar dessa experiência de permanecer no lugar secreto. E hoje eu quero trazer um relato que mostra que o lugar secreto é um lugar de preparo para que eu e você cumpramos a nossa missão, vivamos dentro do nosso propósito e de fato possamos concluir o cumprimento do chamado que o Senhor nos deu. E esse lugar que eu quero falar é o deserto, que é aquele lugar que ninguém gosta de estar. Por isso o tema da palavra de hoje é os segredos do deserto. E se você retornar ao capítulo 3 de Mateus, você vai perceber que foi ali que Jesus se batizou. Um evento impressionante aconteceu, e a Bíblia narra que Jesus entrou nas águas do Rio Jordão, e quando ele entrou naquelas águas, ele se encontrou com João Batista, que estava ali batizando aqueles que decidiam seguir Jesus. E quando João Batista ouviu, ele se assustou, porque ele disse assim: como assim eu vou te batizar? Tinha que ser o contrário, não é assim não? E aí Jesus disse: não, tem que ser assim, para que se cumpra toda a justiça. Jesus estava ensinando algo muito claro, e eu sempre falo que o comportamento de Jesus é um comportamento pedagógico. Ele não faz apenas porque ele foi chamado a fazer, mas ele faz para nos ensinar, para nos mostrar que aqueles que decidem segui-lo, que desejam segui-lo, precisam andar como ele andou, precisam fazer o que ele fez, precisam viver o que ele viveu. É sobre isso que é o ministério de Jesus. Então ele estava dizendo: quem quiser me seguir, quem quiser realmente viver o meu propósito, então vai precisar passar pelo batismo por imersão, pelas águas batismais. E é interessante falar sobre isso, queridos, porque hoje é comum algumas pessoas dizerem assim: eu já creio em Jesus, já tenho meu relacionamento com Ele, por que eu preciso me batizar? Aí eu penso assim: o único que poderia ter dito isso. E ele disse: é assim que funciona. Irmão, se ele se batizou, corre para se batizar aí, cara. Corre para se batizar. Segue o mestre. Vai no caminho dele. Não tem como você terminar mal. Amém? Então Jesus se batizou. E o texto conta que aconteceu um evento sobrenatural.
Porque quando ele emerge nas águas, o texto conta que o Espírito Santo repousou sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E os céus se abriram, e ele ouviu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Ele ouviu o próprio Pai atestando a vida e o ministério dele. Então, Jesus, imediatamente, quando nós chegamos no capítulo 4, o que acontece depois desse momento glorioso, sabe o que é, irmãos? Jesus foi levado pelo Espírito Santo para onde? Para um oásis? Para uma conferência de avivamento? Para os milagres? Para as bênçãos? Para o favor? Foi para lá que ele foi, irmão? Para onde que ele foi? Para o deserto. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para um lugar de preparo, para a última etapa de preparo para o cumprimento do ministério que o Pai havia entregue a ele. Era isso que Jesus foi fazer ali. E querido, eu queria te dizer que tem deserto que quem leva é Deus mesmo, porque Ele precisa trabalhar alguma coisa na nossa vida. E é interessante também prestar atenção no detalhe. Isso aconteceu após o batismo, irmão, porque às vezes a gente vai para o batismo, ou a gente abre uma célula, ou assume um compromisso no reino de Deus, e nós pensamos que agora é porta aberta, é milagre todo dia, é bênção sem medida, é o tempo inteiro. Mas depois do batismo de Jesus, o Espírito Santo levou ele para o deserto. Levou ele para lá. Por quê? Porque algo precisava acontecer, tanto dentro de Jesus, quanto fora dele, para que ele tivesse êxito no ministério dele, um verdadeiro revestimento do alto. Ele foi se preparar ali. Jesus jejuou, orou, meditou na palavra, ele viveu um tempo de revestimento do alto para que ele pudesse se tornar quem ele foi chamado para ser. Foi isso que aconteceu. E ao mesmo tempo, aconteceu aquilo que nós falamos todos os domingos aqui. O lugar secreto é o lugar mais atacado pelo inferno. E quem foi que apareceu lá? O próprio Satanás. Mas Jesus, mesmo sendo tentado de uma forma bastante intensa, ele venceu Satanás, saiu dali em vitória, iniciou o seu ministério e concluiu a obra de redenção da humanidade. Quais são os segredos que nós aprendemos com Jesus nesse texto? O primeiro segredo, o segredo do confinamento. Diga, confinamento. Os versos 1 e 2 dizem: Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Irmão, parece que só piora. Porque primeiro ele diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Depois ele diz que o propósito foi que Jesus fosse tentado pelo diabo. Depois ele diz que Jesus teve que ficar 40 dias em jejum, passar por fome pesada. Irmão, pensa numa coisa intensa. Pastor, o que é isso? É o segredo do confinamento. O próprio Deus tirou o seu filho de um momento glorioso, de um batismo poderoso, tirou ele de perto da família, de perto das pessoas, de perto do seu lugar de repouso e de descanso, de perto do manancial, de perto dos milagres da fartura, e levou ele para um deserto de escassez. 40 dias de confinamento. E querido, o texto não conta, mas é óbvio que o deserto é um lugar de feras, é um lugar perigoso, é um lugar complexo, não é um lugar para você ficar sozinho, mas Deus o levou para aquele lugar, para que Jesus estivesse totalmente isolado das pessoas, das distrações, das interrupções, das muitas demandas e tarefas que ele teria se permanecesse onde estava. Jesus foi confinado pelo Espírito Santo, ele foi levado naquele lugar para ser atacado pelo diabo, para que o inferno se levantasse. O inferno não mandou um demôniozinho não, irmão, e nem uma legião de demônios,
mandou o dono do inferno, mandou o diabo, e ele foi lá. Pastor, o que é isso? É o segredo do confinamento. E o que é o confinamento? É o isolamento provocado por Deus. É um tempo de tratamento da nossa carne, da nossa mente, do nosso caráter. É um lugar de preparo. É quando Ele nos retira de um cenário confortável para nos levar ao desconforto. Mas é no meio desse desconforto que Ele nos prepara para cumprir propósitos muito maiores. Quem está entendendo isso, gente? É o desconforto. É quando Deus permite, em alguns casos até mesmo provoca, um isolamento intencional, para que eu e você possamos ver Deus extraindo de nós o melhor que nós temos, para que nós sejamos ali peneirados de fato, para que seja uma verdadeira faxina que seja feita na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. E isso só acontece no deserto, irmão. Porque no manancial, na vitória, na fartura, a gente se acha tão bom que muitas vezes até se esquece de Deus. Se esquece de orar, se esquece de ler a palavra, se esquece de levar a Bíblia a sério, começa a negociar princípios e valores. Não era o caso de Jesus, mas como eu disse, a questão é pedagógica, era um ensinamento. É quando Deus permite desertos na nossa vida, que se tivermos a postura correta, nos transformarão para viver propósitos maiores. É um tratamento de choque. Quem já passou por um deserto aqui, irmão? Quem está vivendo um deserto agora aí? Aí, ó, o Senhor está trabalhando na sua vida. Pastor, qual foi o propósito desse confinamento de Jesus? Ser tentado pelo diabo e, consequentemente, vencê-lo. E porque ele venceu não um demôniozinho, mas o rei das trevas, ele já iniciou o ministério dele cheio de autoridade e poder, irmão. Quando apareceram os demôniozinhos no caminho lá, Jesus muitas vezes falava uma palavra. Porque se ele tinha autoridade sobre o dono do inferno, quanto mais sobre os representantes. Impressionante o que aconteceu. Só que o lugar secreto foi um refúgio no meio do confinamento. Já falamos sobre isso aqui. E eu acho interessante que isso aconteceu depois do batismo. Na verdade, isso aconteceu e nós precisamos entender que muitas vezes, depois de grandes momentos com Deus, nós viveremos desertos. Porque Deus está nos preparando para entender que aquele grande momento é apenas um grande momento, mas o próximo que está vindo é ainda maior e melhor. É ainda maior, cumprirá propósitos ainda maiores. É sobre isso. Mas, querido, a tentação foi pesada, porque Satanás atacou a identidade de Jesus. Ele colocou em xeque a identidade de Jesus. E ele disse assim, ó, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sabe o que ele estava dizendo? Aqui, se é que tu é filho de Deus mesmo, porque não está parecendo que você é, não. Você acabou de se batizar. Um evento milagroso, poderoso. Agora tu está no deserto, teu pai te colocou aqui, tu está com fome, tu está isolado, longe da família, dos amigos, você está num lugar perigoso, quente, complexo, desafiador, você está aqui, ele não manda nem um anjozinho, só para aliviar teu sofrimento. Que negócio é esse? Será que tu é filho de Deus mesmo? Será que tu é filho de Deus mesmo? Você entrou nessa campanha, nesse propósito, e no meio dessa campanha, você está enfrentando um problemaço no casamento. Teu filho virou a cabeça, tuas finanças viveram a reviravolta, tua empresa não está produzindo, a coisa não está acontecendo, teu ministério parece que está seco, você achou que ia estar jejuando, orando, e você ia ter 15, 20 pessoas na célula, essa semana nem teve célula, porque ninguém foi. Tu é filho de Deus mesmo? Tu tem certeza que é? Ele estava colocando em xeque, é uma tentação na identidade, e eu vou te dizer, querido, a maior tentação que nós passamos é em aceitar as identidades que o inferno quer determinar sobre a nossa vida. O status que ele quer determinar sobre a nossa vida. Era isso que ele tentou fazer com Jesus. Ele falou isso. Será que você é filho de Deus? Querido, sabe o que Deus faz no confinamento
no meio dessa loucura, que eu sei que é pesada, ele tira as nossas garantias terrenas, para que nós nos apeguemos apenas às garantias eternas. Ele tira a nossa suficiência nas coisas dessa terra, e ele diz: você precisa aprender a se apegar a mim, e não às coisas dessa terra. Dinheiro eu faço acontecer, você trabalha eu honro, cura eu posso liberar, milagre eu posso fazer, mas o problema é que você acredita no dinheiro, você acredita nas promessas que alguns caras te fizeram aí, você acredita no que alguém da tua família falou, você acredita num monte de coisa, você não acredita apenas naquilo que eu garanto para você. Se você estiver perto de mim, não é que você não passará por lutas, mas eu estarei com você em todas elas, e eu te garanto, eu tenho promessas, eu tenho recompensas, eu tenho uma glória para liberar sobre você, e eu tenho uma eternidade sendo preparada para a sua vida. É se apegar a Ele no deserto. Inclusive, Jesus suportou. E quando ele saiu daquele confinamento, irmão, em Lucas 4,14, o texto conta que ele estava cheio do Espírito Santo. E onde ele chegava, o poder de Deus era liberado. Sabe onde é que aconteceu isso? Foi lá em Dubai? Comendo do bom e do melhor? Não, irmão, foi no deserto. Se você tiver a postura certa no teu período de confinamento, fica tranquilo, irmão. O propósito que Deus vai cumprir é algo que você nunca imaginou. Você só tem que perseverar. Alguém recebe essa palavra, gente? Eu recebo para a minha vida. Deserto. Nós temos tantos exemplos de confinamento na Bíblia. José, 13 anos confinado no Egito. Nós temos Moisés, 40 anos confinado no deserto antes de libertar Israel. Nós temos Davi, confinado nas cavernas antes de se tornar rei. Nós temos Paulo, confinado no deserto da Arábia. Ninguém acreditava na conversão dele. Imagina, o cara queria te levar para a prisão para te matar ontem. Agora ele fala que está servindo ao Deus que ele te condenava por servir. Tu ia acreditar, irmão? Eu não ia acreditar, não. Ninguém acreditava. Teve que ficar confinado. Ninguém acreditava nele. 3 anos no deserto da Arábia. Complicado. Até que ele voltou e se tornou um dos maiores apóstolos da história da igreja. Se é que não foi o maior. Tantos exemplos. Jó, confinado. Problema na saúde, perdeu todos os filhos, não perdeu a mulher, mas a mulher perdeu a fé por um tempo, perdeu seus bens, passou o perrengue pesado, mas permaneceu, Deus o restituiu, e até hoje ele é um testemunho que abençoa a minha vida e a sua vida, e a história já aconteceu há mais de 3.000 anos atrás. Quem entendeu o poder do segredo do confinamento aí? É sobre isso. Segundo, eu vejo nesse texto, o segredo dos retiros. Diga, retiros. O verso 1 e 2 nós já lemos. O que acontece? Não adiantava o Espírito Santo levar Jesus para o deserto se Jesus por si só não decidisse permanecer ali. Não adianta a igreja convocar uma campanha de 28 dias de jejum, oração e consagração no secreto se você não decidir viver isso. O pastor, o líder de célula não vai na sua casa perguntar se você está vivendo. Irmão, nessa campanha não é sobre se você está fazendo ou não, é sobre se eu estou vivendo ou não. Eu não te pergunto se você está vivendo a campanha ou não. Nós demos a direção, mas a escolha é de cada um. Cada um escolhe o que quer viver com Deus. É assim que funciona. O que aconteceu ali? Jesus entendeu que o Espírito Santo levou para aquele lugar. E ele decidiu viver algo poderoso, que é verdadeiramente se retirar. Uma coisa é Deus nos confinar, outra coisa é nós decidirmos nos retirar. Nos retirar de quê? Nos retirar das distrações. Decidir se isolar, às vezes de forma prolongada, para ler Bíblia, orar, jejuar, se posicionar com Deus. Esse propósito de restrição de entretenimento é um retiro que nós faremos. No livro, o Bob Sorge fala sobre retiros geográficos. Ele fala sobre tirar 3 dias para você ir sozinho, só você se retirar para buscar Deus. Poderoso. Se você pode fazer isso, faça. 1 dia, 3 dias, 7 dias. Quem tem condição de fazer, faça. Quem não tem, se planeja.
para um dia fazer. Eu nunca vivi essa experiência de ficar sozinho, só eu, num retiro por alguns dias. Ninguém mais do meu lado. Nunca vivi isso. É uma experiência que, lendo o livro, eu fiquei com desejo de ter. De repente você pode fazer isso, se isolar. Mas enquanto a gente não faz isso de forma geográfica, nós podemos fazer isso através dessa retirada do entretenimento. A gente parar de assistir essas bobeiras aí, que tiram o nosso foco, e tanta coisa. Nós podemos fazer isso. É um retiro. Pastor, quais são os benefícios do retiro? Eu posso encontrar vários. Primeiro, a busca por Deus se intensifica e acelera. O espírito cansado é revigorado e renovado. A sensibilidade para receber a revelação de Deus é aguçada. Nós temos direção divina para situações específicas. Deus honra a nossa conduta, revelando coisas ocultas. Há um esclarecimento maior sobre a maneira de Deus agir na nossa vida. Sabe quando nós estamos nos sentindo meio secos na nossa espiritualidade, ou quando a gente pensa que a gente não rompe, não cruza aquele limiar, o retiro tem esse poder, porque a gente se conecta tão intensamente com Deus, que aquilo que está seco vai começando a ser encharcado. Quem é que está entendendo, irmão? E para isso a gente vai ter que vencer o tédio. Porque, o que acontece? Veio o tédio, a gente pega o celular. A gente assiste os gols, quando o time faz gol, que meu time fez gol ontem não. E a gente vai ver as notícias, e vai entender tudo. E a gente vai tentando resolver o problema do tédio com essas distrações. Só que nessa semana, não tem possibilidade disso. Nós vamos resolver na presença, irmão. Nós vamos ler Bíblia, nós vamos orar. Estou entendendo nada, então eu vou pesquisar, eu vou pedir, Deus, continua, eu vou continuar aqui, eu vou perseverar, e continua no tédio, e eu vou perseverar até esse tédio se transformar em deleite. Até esse compromisso se transformar em prazer. É sobre isso. E não se engane, o diabo já está falando para uns que você não pode fazer esse tipo de retiro, não. Não se engane, já está falando para você. Já estou sabendo. Você vai ter que pagar algum preço, irmão. De repente você acha que isso é uma bobeira. Você que sabe. Não é sobre você, é sobre o que eu quero viver com Deus. Não é sobre o teu cônjuge. Se tu pegar teu cônjuge no celular essa semana, você vai falar, tem que se retirar. Não, irmão. É você. É você. É você e Deus. Essa campanha é sobre eu e Deus. Você e Deus. Amém? Não é sobre o outro. É se retirar. Filme, série, jornal, revista, rede social. Uma semana. Zero de entretenimento. É sobre o máximo de desconexão com essas coisas, para experimentar o máximo de conexão com Deus. Querido, o que eu quero te dizer é que a última etapa de preparo dessa campanha, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu só sei que não é nada pequeno, que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. É o segredo dos retiros. Mas há um terceiro retiro. Terceiro segredo. O segredo do jejum. Diga, jejum. Quem é que gosta de jejuar? Tem prazer em jejuar? Fala aí. Irmão, ora por mim, que eu não tenho prazer nenhum nesse negócio não, irmão. Prazer em jejuar? Tem não, irmão. Prazer é comer uma picanha. Prazer é comer um camarão, VG, né? Um brigadeirozinho. Nossa, irmão, que delícia. Que prazer. Mas o prazer que eu encontro em Deus por causa do jejum, esse prazer eu amo, irmão. É muito melhor do que picanha, do que camarão ou do que brigadeiro. Porque eu posso contemplar a presença sem nenhum impedimento entre o meu coração e ela. Não tem prazer maior. Não tem prazer maior do que a presença. Nos versos 2 a 4 ele diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. A primeira coisa que eu entendo aqui, querido, é que Jesus só foi pensar em comer 40 dias depois, porque no meio do jejum a fome só bate quando a gente pensa na comida. A verdade é essa. Enquanto eu não estou pensando na comida, eu estou pensando no céu, no reino, na palavra, no poder de Deus, na unção de Deus. Não tem tempo para pensar em comida não, irmão. Não tem tempo para isso não.
Tem gente que não consegue jejuar porque quer jejuar pensando na comida, enquanto deveria jejuar pensando na presença. Não é pedir ajuda para conseguir não comer, mas é decidir se render na presença. Esse é o verdadeiro jejum. E Jesus fez isso. Ele jejuou. E o diabo realizou o maior ataque após aqueles 40 dias. Não é que o inferno só tentou Jesus quando passou 40 dias, mas o maior ataque foi agora. E ele disse aqui: por que você não pega essas pedras e transforma em pães? Por que você não faz isso? Sabe por que o diabo agiu assim, irmão? Porque Jesus era conhecido como o segundo Adão. E o primeiro Adão caiu pelo estômago. A humanidade caiu pelo estômago. Lá no Éden, quando ele tentou através da comida, ele obteve vitória. E ele falou: é o segundo Adão, então o comportamento deve ser o mesmo. Eu vou oferecer uma comidinha para ele. Só que ele não sabia que esse segundo Adão não cometeria o mesmo erro. Porque ele estava preparado. Ele jejuava, ele orava, ele meditava na palavra. E quando o inferno se levantou, ele disse: eu já encontrei saciedade na presença do meu Pai. Eu não preciso me render às propostas de Satanás. E sabe, queridos, o que eu quero te dizer é que no Éden, o diabo venceu. Mas no deserto, quem venceu foi Jesus. O diabo perdeu, irmão. Muitos cristãos estão caindo pelo estômago. Decidem não jejuar ou quebram o jejum facilmente, porque não estão focados no propósito do jejum. Porque muitas vezes uma pequena proposta é suficiente para que saia. Pastor, como é que eu vou jejuar? Tem aniversário, essa semana tem não sei o que, irmão. Sempre vai ter. Nunca vai ter um momento melhor no ano para você jejuar. E quando não tiver nada marcado, você começar o jejum, vão marcar um negocinho aí. Pode ter certeza. É assim. Justificativa boa para jejuar, tem um monte. Para não jejuar, tem um monte. Você só precisa de uma para você se manter firme. Deus quer te visitar como nunca te visitou antes. E você precisa ser fiel e viver isso. Há um poder espiritual maior que é liberado na abstenção de comida física para o foco no alimento espiritual. Eu queria que você entendesse que o jejum não é apenas uma disciplina espiritual, mas é uma disciplina espiritual inegociável. Não é um hábito cristão dispensável. Em alguns momentos nós vemos o poder de Deus liberado apenas após um tempo de muita consagração. E algumas pessoas talvez não estejam vendo Deus em certas questões da sua vida, porque até oram, mas não jejuam. Não entendem isso. E eu queria que você entendesse isso. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? Jesus desce do Monte da Transfiguração e ele vê os discípulos dele passando vergonha, porque estava o dia inteiro tentando libertar um menino endemoniado e não conseguiu. E aí chega para ele e fala: teus discípulos não conseguem resolver o problema. E aí Jesus fala: ó geração incrédula e perversa, até quando eu terei que suportar vocês? Ele liberta o menino e ele diz assim: certas castas só são expulsas através do jejum e da oração. O que ele está dizendo é para que a cada nível de batalha espiritual, há um nível diferente de enfrentamento. E se há um nível diferente de enfrentamento, é necessário um nível diferente de preparo. Para batalhas com maior nível de enfrentamento, nós vamos precisar nos preparar, não apenas através da oração, e através do jejum também. E algumas pessoas, muitas vezes não estão tendo vitórias em algumas batalhas que estão travando, porque oram, são crentes, são servos de Deus, mas não têm o hábito de jejuar. E o jejum tem esse poder de mortificar a nossa carne, para que nós possamos fazer com que o Espírito viva em nós, para que o Espírito cresça em nós, para que ele se desenvolva em nós. Quem é que está entendendo isso, gente? Esse hábito é tão importante. Jesus não apenas jejuou, mas ele jejuou corretamente. Ele orava, meditava na palavra, e ele jejuava corretamente. O jejum bíblico não é apenas ficar sem comer, mas é se abster do alimento físico, para de fato se deleitar no alimento espiritual. É sobre isso, porque se não for isso, é apenas uma dieta. Jejum não é dieta, jejum é substituição. Diga, jejum
é substituição. Eu não paro de me alimentar, eu só mudo o tipo de alimento. Eu deixo o alimento físico e eu me alimento do alimento espiritual. Sabe, querido, nós precisamos romper nessa área. Nós precisamos romper nessa área. Esse é o jejum correto. Inclusive, querido, eu queria deixar bem claro que o jejum não é o que algumas pessoas às vezes fazem. Estão jejuando para trocar de carro. Estão jejuando para serem promovidos no trabalho. Estão jejuando para resolver um problema na família. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O jejum, é claro que mais conectado com Deus, eu tenho muito mais poder, autoridade e ação de Deus na minha vida. E muitas coisas vão se resolver. Eu não tenho dúvida disso, isso acontece sempre que nós temos esse hábito na nossa vida. Mas o alvo maior do jejum não é nada material ou simplesmente pessoal para a nossa vida nessa terra. O propósito é nós matarmos essa carne que quer viver o tempo inteiro e darmos espaço para que o Espírito age em nós, mude a nossa vida, mude o nosso caráter. Mas se eu estou mais perto de Deus, é óbvio que eu também estou mais perto das bênçãos de Deus. Porque quem está perto do abençoador está mais perto das bênçãos. É assim, é natural. E a grande pergunta é, será que meu jejum está funcionando, pastor? Eu posso te responder. Como é que eu sei se o jejum está funcionando? Não basta eu perceber que eu estou conseguindo não comer. Eu preciso olhar para o nosso caráter. Será que nós temos nos tornado mais mansos, pacientes, equilibrados, sábios, governados por Deus? Estamos sendo mais bondosos, amorosos, fiéis, leais, prudentes? Por quê? Se o jejum é um caminho para eu ser mais cheio do Espírito Santo, então eu vou ser mais cheio do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é tudo isso que eu acabei de falar. O que eu quero dizer, irmão, é que não adianta a gente ficar sem comer, mas tratar mal as pessoas. Mas ficar irritado, estressado, ansioso, porque a gente quer comer e a gente começa a tratar mal as pessoas e a gente fica com cara feia e a gente não se veste direito e a gente chega com aquela cara de quem está jejuando. Ai, meu Deus, não estou aguentando, estou quase caindo, vou morrer aqui. Irmão, isso não é o jejum que Deus nos chamou a viver. O jejum é eu me conectar tanto com Deus, que eu só penso em Deus, e eu só quero Deus, e eu só desejo a presença. E o que me importa é Ele, e o que eu mais quero é Ele, e o que eu mais desejo é Ele. Eu valorizo a presença, eu amo a presença, eu me dedico à presença, eu renuncio o pecado, eu olho para dentro de mim, eu paro de olhar para o cônjuge, eu paro de olhar para o filho, eu paro de olhar para o chefe, eu paro de olhar para o líder, eu paro de olhar para o pastor, eu paro de olhar para os outros, eu paro de olhar para as circunstâncias, e eu olho para Deus. E quando eu olho para Deus, eu tenho a mente de Cristo, e quando eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a ótica de Deus sobre tudo o que acontece, e eu me torno alguém que tem clareza sobre o que está acontecendo na minha vida, sobre o que Deus espera de mim, sobre o propósito que Ele quer cumprir, sobre o processo que Ele está me conduzindo. E quando o diabo vem, eu digo: diabo, você chegou atrasado, porque Deus chegou primeiro. Ele chegou primeiro, e eu quero Deus, eu quero Deus. E queridos, é interessante que o diabo começou na comida, porque no meio do jejum a tentação começa na comida. E quando você vence a tentação da comida, o diabo vem em outras áreas. Por exemplo, ele disse: aqui, sobe aqui, se joga aí. A Bíblia diz que você pode dar ordem aos anjos, e eles vão te segurar. Sabe qual era a tentação? Usar a palavra de Deus para cumprir propósitos humanos. É quando eu quero usar a palavra de Deus para determinar o que vai acontecer na minha vida, mesmo que isso seja fora do propósito, do tempo e da vontade de Deus. É possível usar a palavra de Deus fora da vontade dEle. Pensa num negócio complexo. É possível usar a palavra de Deus fora da vontade dEle. E Ele nos tenta o tempo inteiro. É quando eu jejuo para tentar convencer Deus a me dar uma bênção, a resolver um problema da minha vida. Sabe qual é o nome disso no hebraico, irmão? Macumba gospel. É isso. Nós queremos manipular Deus para fazer o que nós queremos. Mas eu quero fazer uma citação importante, porque o diabo continuou agora oferecendo glória e honra a Jesus antes da hora, dizendo: eu vou te dar isso tudo que você está vendo se você se prostrar e me adorar. E Jesus disse: somente ao Senhor adorarás, e somente a Ele prestarás culto.
O que eu quero trazer para você é que o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você, transformará a sua vida e te tornará habilitado a viver com Deus o que você nunca imaginou viver. Em nome de Jesus. Mas o penúltimo segredo que eu quero compartilhar com você é o segredo da meditação. Diga meditação. A gente pode ler rapidinho, do verso 3 em diante. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Querido, deixa eu te falar um negócio aqui. Satanás reserva os ataques mais intensos quando nós decidimos entrar no secreto. Ele já tinha atacado a identidade. E ele é um pouco inteligente, porque ele atacou a identidade de Jesus usando a própria palavra. O verbo encarnado estava na frente dele. E ele usou a própria palavra para tentar dissuadi-lo de permanecer firme no propósito do Pai. E ele citou textos bíblicos, sem acrescentar e nem tirar nada. Ele citou os textos na essência. Trechos que estão aqui são trechos do Salmo 91. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo conhece a Bíblia muito bem, irmão. Ele conhece a Bíblia muito bem. Só que ele citou esses textos fora do contexto, fora do propósito de Deus. E ele então oferece: olha, você pode transformar pedras em pães, fica tranquilo, você vai resolver esse problema, você pode ser adorado agora, você pode ter um evento miraculoso em que você se jogará de um penhasco e anjos virão e te segurarão, você pode viver isso tudo, está na palavra, o teu pai que mandou dizer isso, você pode viver isso. Querido, ele usou o texto fora do contexto. E Jesus nem titubeou, sabe por quê, irmão? Porque ele não apenas lia a palavra, mas ele meditava nela. Ele não apenas lia a palavra, mas ele meditava nela. E aqui eu queria te dizer uma coisa. Há uma diferença muito grande entre ler e meditar a palavra. Muitas pessoas leem a palavra, leem o versículo do dia, leem o livro devocional com o tema do dia, mas não meditam na palavra. Muitas pessoas acham que vão vencer as tentações e cumprir o seu propósito lendo míseros versículos da Bíblia, que não entende o contexto, não entende a aplicação e permanece ali e lê todos os dias aquilo ali e se satisfaz com alguns versículos e acha que a sua vida vai mudar e acha que vai ser cheio de Deus. Irmão, não é assim que a gente se enche de Deus, não. Nós temos que ler e meditar na palavra. Nós temos que ler e dizer: Deus, eu estou lendo e eu preciso que o Senhor me ensine a entender. Nós precisamos investigar o texto, nós precisamos mergulhar no texto, procurar o original, procurar a aplicação. Nós não podemos sair do nosso secreto sem ter certeza absoluta daquilo que Deus falou conosco naquele momento de busca pela presença dEle. Não dá para viver de versículo do dia de aplicativo da Bíblia, irmão. Não dá para viver de versículo do dia de devocional que você comprou. Não dá, é até um início, mas não dá. O crente que vai cumprir o propósito, a missão, o crente que vai ver a glória de Deus na sua vida, o crente que vai acessar as promessas de Deus, não é o crente que lê, mas é o crente que medita na palavra. E sabe o que Deus falou comigo ontem à noite? Ele falou que Ele está levantando nessa igreja uma geração de homens e mulheres que não apenas leem, mas meditam na palavra. E por isso tem profundidade, tem fundamento sólido, tem ali intimidade, não vão ser enganados, porque estão tentando te enganar. Eu não quero que você pense diferente, estão tentando te enganar. Para de acreditar cegamente no que você ouve por aí,
para de pegar corte de vídeo e tomar como doutrina para a sua vida. Tome muito cuidado, investigue a palavra, leia a palavra, medite na palavra. Isso não é chamado para pastor, isso é chamado para crente. Tem crente aqui, gente? E o crente é aquele que medita. E quando vierem com esses textos fora do contexto, que a gente ouve o tempo inteiro por aí, o Espírito Santo vai dizer, aqui, tu já sabe sobre isso aí, né? Tu sabe que esse cara aí, o que ele está falando é blasfêmia, é anátema, é mentira. Ele está pervertendo a palavra. Ele está mudando os valores, não se submeta a isso. Eu sempre falo isso aqui, irmão, investiga meus sermões. Pode ir lá, investiga, olha cada um, não acredita cegamente não. Essas loucuras que estão acontecendo aí, busca, medita, busca entender, medite na palavra. Jesus fazia isso, sabe, queridos, é por isso que ele estava protegido. O que eu quero te dizer, irmão, é que muitos que estão apenas lendo a palavra, estão sendo enganados. E deixa eu falar uma coisa, Satanás não tem medo de quem lê a Bíblia, ele tem medo de quem medita nela. Isso coloca ele em desespero. Ler a Bíblia te dá conhecimento, mas meditar nela te dá discernimento. E nós não precisamos apenas de conhecimento, nós precisamos de discernimento. Em nome de Jesus, nós precisamos. Tome cuidado. Pastor, que textos fora do contexto é esse? Tem um monte por aí. Alguns dizem que a salvação é de graça. E realmente é. É uma verdade. É uma verdade. Mas muitos estão achando que podem viver uma vida de qualquer jeito. Afinal, a salvação é de graça. E no final de tudo, já que quem pagou a conta foi Jesus, vai ficar tudo certo. Irmão, quem pensa assim, talvez nem tenha sido alcançado pela salvação. Porque quando você é alcançado pela salvação, você não quer viver do mesmo jeito. Você quer ser uma nova criatura. Você quer amar Jesus sobre todas as coisas. Você até tem dificuldade para fazer isso no início, mas você vai crescendo, vai se desenvolvendo, e daqui a pouco você entende que o seu maior prazer é a presença, é obedecer à vontade dEle, à palavra dEle. Tanta gente usando em alguns ambientes o texto que diz que aonde o Espírito do Senhor está, aí é liberdade. Estão vivendo verdadeiras bagunças espirituais nos seus cultos, nas suas vidas espirituais. Eu não estou dizendo que Deus não provoca movimentos, eu só estou dizendo que tem gente que está vivendo de experiência, mas não está vivendo da palavra. O texto não diz que eu faço o que eu quiser quando o Espírito do Senhor está ali, mas diz que aonde o Espírito do Senhor, aonde quer que Ele seja Senhor, ali é liberdade. Liberdade não é fazer o que eu quero, mas é me mover na direção que o Espírito quer que eu me mova. É fazer o que Ele quer. Tem muita gente se chamando de espiritualidade, o que é carnalidade. E é uma verdade, é uma verdade. Outros dizem que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pastor, isso é Bíblia, eu sei. Mas estou dizendo que é por isso que não precisa fazer teologia. Não precisa vir para a escola do avivamento não, porque a letra vai te matar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A vida com Deus é como um avião que tem duas asas. Uma dessas asas é a experiência da oração. A outra asa é a palavra. Se eu só orar, o que acontece com o avião? Ele consegue decolar? Se eu só ler a Bíblia, o que acontece com o avião? Ele consegue decolar? Sabe o que é uma vida cristã sadia? É quando eu leio a palavra e as experiências que a palavra me mostra, eu busco viver. E dessa forma, a asa da direita está posicionada, a asa da esquerda está posicionada. Eu não me torno arrogante por conhecer a palavra e nem me torno apenas um crente de experiência, porque eu apenas busco oração, eu apenas busco movimento. Eu me torno um crente equilibrado, e um crente equilibrado decola e chega no seu destino. E o destino são as promessas cumpridas, o destino é o céu, o destino é a aprovação de Deus. Tem alguém que celebre isso aqui, gente? Oração e palavra, oração e palavra. Oração em palavra. Como isso é importante. Quando Deus vai orientar Josué a assumir o lugar de Moisés, ele diz: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Mas eu encerro com o último segredo, que é o segredo de esperar. Eu coloquei ele no final da palavra para você esperar mais um pouquinho. O teu almoço, o Senhor já está te tratando agora, tá bom?
verso 11. Só um verso. O melhor vinho vem quando? Vem quando? No final, irmão. Verso 11. Assim o diabo deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. O que aconteceu quando Jesus encerrou o seu tempo de retiro, de confinamento? Exatamente o que o diabo queria que ele vivesse antes, fora da vontade de Deus. O texto conta que o diabo se retirou, e quem apareceu? Os anjos. E já trouxeram, irmão, café da manhã, pãozinho na chapa, ó, cafezinho, ó, quentinho, delicioso, bolinho ali de chocolate na hora do almoço, o pastor vai falar isso mesmo. Coisa linda, serviram ele, você esperou o tempo, o céu preparou um banquete para você. Deixa eu te falar uma coisa, quem esperar devidamente o tempo de Deus, tem um banquete do céu preparado para a sua vida. O diabo quer que você viva de migalhas, ele quer que você antecipe os processos, ele quer que você busque alcançar agora, você tem que conquistar agora, você tem que viajar agora, você tem que prosperar agora, teu ministério tem que frutificar agora, teu casamento tem que acontecer agora, sabe, tua vida sentimental tem que romper agora, você tem que viver agora, o tempo inteiro é uma pressão para que nós saiamos do processo de Deus e entremos no processo do homem. O tempo inteiro isso. Mas eu queria te dizer que dentro do nosso lugar secreto, há um momento que nós precisamos entender. Nós precisamos orar com louvor e ação de graças, confissão, petição, intercessão, meditação na palavra. Mas há mais um detalhe, que é o tempo da espera. Depois que nós fazemos tudo isso, que depende da gente fazer, agora chegou a hora de esperar aquilo que só Deus pode fazer. Eu termino o meu momento e digo, Deus, fiz minha parte, está nas tuas mãos agora. E quando você entende o segredo de esperar, de entender que as coisas não têm que acontecer do nosso tempo, do nosso jeito, você tem paz para saber que quando o Senhor quiser, Ele vai cumprir de fato aquilo que Ele tem para você. No livro, Bob Sorge fala algo muito interessante, que realmente muitas vezes é entediante esperar. É chato esperar. É doloroso esperar. É difícil esperar. Porque nós achamos que enquanto esperamos, nós estamos perdendo tempo. E nós não vamos ter mais oportunidade. Mas sabe o que aconteceu no momento da tentação de Jesus? Ele esperou. E da noite para o dia, os anjos vieram e o serviram. O que eu quero te dizer, irmão, é que o tempo de espera pode parecer longo para mim e para você. Mas, de repente, Deus pode mudar tudo num único dia na nossa vida. Sabe com quem que acontece isso, irmão? Com quem persevera, com quem permanece, com quem está ali conectado. Esperar é se posicionar para viver o fuso horário do céu. Cada país tem um fuso horário. Até estados diferentes do Brasil, às vezes, tem fuso horário diferente. Mas, querido, o que eu quero te dizer é que nesse lugar secreto, Deus está querendo te levar para o fuso horário do céu, irmão. O fuso horário do céu, você vai viver como Deus te diz para viver, no tempo que Ele diz para você viver. Sai do meio dessa pressa que tem que ser agora. Querido, a pressa não é uma ferramenta do inimigo. A pressa é o inimigo, irmão. A pressa é o diabo. Deus não faz nada com pressa não, irmão. Ele faz no tempo certo. Fique de pé no seu lugar, por favor. O tempo da espera. Fala para o teu irmão agora, você precisa esperar, irmão. Calma, acalma mais um pouco. Acalma mais um pouco. A demora pode parecer uma eternidade, mas Deus muda tudo da noite para o dia. Quem crê nisso aqui? Se você crê, eu quero que você movimente o teu coração com Isaías 64:4, que diz: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Salmo 27:14, espere no Senhor, seja forte,
coragem, espere no Senhor. Querido, Deus está te chamando a um tempo de espera. Eu não sei se serão dias, semanas, meses ou anos. O que eu sei é que os anjos estão prontos para descer e te servir. Mas para isso você precisa entrar no fuso horário do céu. Em nome de Jesus, Deus está te chamando a isso hoje. Mas para que isso aconteça, você precisa se retirar das distrações, das interrupções, das pessoas, dos ambientes. Você precisa viver isso. Você precisa viver isso. Você precisa viver isso em nome de Jesus. Por isso, coloque a mão no seu coração e peça para Deus: Deus, me ajuda a entender o teu fuso horário. Eu quero hoje ser transportado para o fuso horário do céu. Eu quero hoje ser transportado para o fuso horário do céu. Eu preciso viver isso. Peça a Ele: acalma o meu coração, porque está aflita, ó minha alma. Descanse no Senhor, espere o tempo de Deus. Um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Quando você decide esperar em Deus, Ele trabalha em seu favor, querido. Mas há uma grande diferença entre esperar por Deus e esperar em Deus. Alguns estão esperando por Deus, mas não estão esperando nele. Estão murmurando, estão reclamando, não estão se dedicando, não estão se engajando, porque por algum motivo essa espera está tirando a sua fé, a sua alegria e a sua visão do propósito. Não basta esperar por Deus, é necessário esperar por Deus, esperando em Deus. E é isso que nós precisamos viver isso. É isso que nós precisamos viver.